Olá a todos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como a química pode ser perigosa se não for trabalhada com segurança e principalmente com respeito. Eu vou contar a história de 5 acidentes com compostos químicos que marcaram muito a história. A ideia desse vídeo não é de ser mórbido, mas sim trazer uma ideia de que se respeitarmos a necessidade de segurança que existe com os compostos químicos, eles podem estar presentes na nossa vida sem problemas. O primeiro acidente químico que eu vou explanar aqui e que impactou o mundo foi a explosão do dirigível alemão Hindenburg, no ano de 1937. Esse dirigível era enorme, tendo 245 metros de comprimento e mais de 40 metros de altura. Era o maior objeto voador que o homem já tinha feito. Além do tamanho descomunal, esse gigantesco balão podia voar a uma velocidade de 135 km por hora. Era uma obra de arte da engenharia. Entretanto, o balão precisava de uma coisa que o levantasse do chão. Para isso, os engenheiros que construíram o Hindenburg o encheram de um gás extremamente inflamável, no caso o famoso hidrogênio. O hidrogênio é um gás muito pouco denso e de fácil produção por hidrólise. Dessa forma, ele era um excelente gás para utilizar nas câmaras do dirigível. O problema foi que o hidrogênio pegava fogo. Dentro das câmaras do balão, quando mantido isolado, o hidrogênio não era perigoso, mas no caso de um superaquecimento ou de uma pequena faísca, acabava sendo suficiente para promover uma poderosa explosão. Naquela época, o Hindenburg era um símbolo de propaganda dos nazistas, e dessa forma havia muitos jornalistas e cinegrafistas prontos para registrarem o seu atracamento na cidade de Lakehurst. O grande Zeppelin vinha de uma viagem de 77 horas, oriundo da cidade de Frankfurt, e continha em seu interior desde malas postais, encomendas e um total de 61 tripulantes e 36 passageiros. Provavelmente por causa dos ventos fortes daquele dia, algum material da cauda do Hindenburg deve ter gerado uma pequena faísca, que promoveu o incêndio descomunal. Num prazo de 30 segundos, o Hindenburg se encontrava no solo, ardendo em chamas. Esse acidente é muito importante historicamente, pois foi o primeiro grande acidente em larga escala registrado ao vivo. Depois disso, nunca mais foi usado gases reativos em Zeppelins, sendo substituídos por hélio, que é tão volátil quanto hidrogênio, mas não é inflamável. A cidade de Centralia, no estado norte-americano da Pensilvânia, possuía uma indústria de extração de carvão mineral com várias minas ativas durante a primeira metade do século XX. E o carvão mineral é um combustível bastante utilizado para manter fornos para a produção de ligas metálicas e cimento, que são produtos básicos para a manutenção das atividades econômicas de um país. No card que vai aparecer aqui em cima, você pode ver um pouco mais sobre compostos à base de carbono, como é o caso do carvão mineral. Sendo assim, a atividade de extração desse mineral era muito avançada na cidade de Centralia. Como uma cidade com uma atividade constante de indústrias, sempre acaba ocorrendo um crescimento rápido do lugar e, com isso, mais pessoas começam a conviver naquele local. Se ocorre um crescimento da quantidade de pessoas, também aumenta a quantidade de produção de lixo. Sendo assim, no final da década de 50 era muito comum os aterros sanitários serem bem diferentes dos que existem hoje, uma vez que não havia a impermeabilização do solo. Com isso, era normal o uso de fogo para diminuir os amontoados de lixo. E é aqui que a coisa complica. No ano de 1962, o município de Centralia inaugura um novo aterro sanitário. Nessa época, a população de 1.500 pessoas reclamava do mau cheiro que o lixo produzia, então tinha que ter uma forma efetiva de reduzir a quantidade de dejetos. A solução foi óbvia: usaram fogo. O problema é que esse aterro foi construído sobre uma mina de carvão. Com as chamas da queima do lixo, houve a ignição do carvão da mina abaixo do aterro.
Esse fogo iniciou um incêndio. A princípio, a segurança pública, juntamente com o corpo de bombeiros, iniciou o combate ao fogo e acreditavam que em pouco tempo iriam conseguir extinguir as chamas. Só que ninguém contava que as minas possuíam cavernas e túneis naturais que se interligavam, o que promoveu um gigantesco incêndio subterrâneo, que seria mantido vivo pela imensa quantidade de carvão mineral. Com o passar do tempo, as altas temperaturas do incêndio descontrolado começaram a rachar o solo da cidade, o que forneceu oxigênio e potencializou ainda mais as chamas. Isso fez com que vários pontos da cidade começassem a liberar fumaça do chão. A fumaça começou a sair de terrenos, do asfalto, do quintal das casas, deixando o ar insuportável e coberto de gases como monóxido de carbono e dióxido de carbono. Mesmo com os esforços das forças de segurança, o incêndio não foi controlado até hoje, que no caso desse vídeo, estamos no ano de 2021. São quase 60 anos de fogo descontrolado no subterrâneo da cidade. Atualmente, Centralia é uma cidade fantasma e o governo norte-americano não recomenda a entrada de pessoas lá. Na cidade de Beirute, no Líbano, existe um grande porto, onde os estaleiros eram usados para guardarem milhares de produtos e materiais de importação e exportação. O grande problema desse local é que muitos materiais que não eram vendidos acabavam por ficarem estocados lá. Com o passar do tempo, grande parte do material estocado acabava estragando e não poderiam ser mais comercializados. Dessa forma, esses materiais vencidos eram mantidos por lá mesmo e até mesmo esquecidos. Esses estoques são em geral mal ventilados, o que mantém muito pó e gases acumulados em ambientes abafados. Com o aquecimento desses estaleiros, o nível de perigo cresce muito, uma vez que os produtos inflamáveis vencidos tendem a evaporar. Outro problema desses locais são as instalações elétricas, que recebem pouca manutenção e por esse fato sempre produzem faíscas. Aliando gases evaporados com temperaturas altas e pequenas fagulhas, a probabilidade de acontecerem explosões é intensificada. Nos estaleiros do porto de Beirute haviam toneladas de produtos inflamáveis à base de nitrato. Em geral, os nitratos são usados em fertilizantes, mas podem ser também utilizados na produção de explosivos. Esses materiais estavam estocados por muitos anos e nem mesmo as autoridades locais sabiam o que fazer para removê-los ou descartá-los do porto. No dia 4 de agosto de 2020, um incêndio se deu nos estaleiros desse porto, chegando aos materiais inflamáveis. As autoridades negam que o porto estocava explosivos militares, mas aconteceu uma explosão brutal que destruiu por completo o porto e todas as imediações ao redor dele. O impacto causou um estrago em um raio de 10 km, sendo registrado como similar a um terremoto de nível 3.3 na escala Richter. O abalo foi sentido a 240 km de distância na ilha de Chipre. O estrago foi tão grande que cerca de 200 pessoas perderam a vida e mais de 300 mil perderam seus locais de trabalho e moradia. Aproximadamente 50% da cidade foi destruída pela explosão na zona portuária. Atualmente não se sabe muito bem o que promoveu a explosão, qual o motivo dela ocorrer e qual composto gerou tamanha destruição. As autoridades explicam que havia um estoque de fogos de artifício e mais de 200 toneladas de nitrato de amônia no estaleiro do porto. Entretanto, ainda essas são somente especulações. Dessa forma, o processo de investigação está em aberto até hoje, no caso, o ano de 2021. No ano de 1985, na capital do estado de Goiás, havia uma unidade de tratamento oncológico que estava sendo desativada. Era uma espécie de hospital especializado no tratamento de diversos tipos de câncer. Para que os tratamentos fossem feitos, a unidade se utilizava de equipamentos com componentes à base de césio-137. O césio é um elemento químico da família dos metais alcalinos.
É prateado e possui radioatividade. Seu número atômico é de 55 e sua massa atômica corresponde a 132 U, sendo que seu isótopo 137 é o mais comum e mais utilizado em equipamentos de tratamento de câncer, e era o que existia na unidade terapêutica de Goiânia. O momento crucial dessa história se dá conforme a unidade fecha, e é deixado um equipamento de radioterapia para trás. Esse equipamento possui uma cápsula contendo cloreto de césio em seu interior, sendo que nesse caso o césio utilizado no sal era o césio 137. Devido à instalação permanecer fechada por muito tempo, ela começou a atrair a atenção de catadores de entulho, sendo que em 1987 o equipamento foi recolhido e levado para um ferro velho. Os catadores não faziam ideia do risco que corriam e iniciaram um desmonte do equipamento, até que chegaram na cápsula de 19 gramas contendo material radioativo. Percebendo que aquele pó possui uma luz azulada inexplicável, o rapaz começou a manipulá-lo e mostrar para sua família. Eles o passavam na mão, no rosto, faziam desenhos na pele e até chegaram a comer com pão por acidente. Em pouco menos de 2 dias, as pessoas que tiveram contato com o equipamento e seu pó brilhante começaram a passar mal, principalmente sentindo náuseas e indisposição, mas ninguém relacionou os fatos com aquele pó. Até que em 30 dias uma menina de 7 anos que havia ingerido pão contaminado com césio vem a óbito. Em pouco tempo, muitas pessoas começaram a serem hospitalizadas por passarem mal, e nesse momento a mulher do dono do ferro velho faz a conexão dos fatos, e, intrigada, leva a cápsula até a Vigilância Sanitária de Goiânia. A mulher explica os fatos e mostra a cápsula aos especialistas, que rapidamente identificam que a substância era o perigoso césio 137. Entretanto, essa mulher que levou a cápsula até a vigilância sanitária é a segunda vítima fatal do césio 137. O processo de descontaminação se inicia no dia 30 de setembro de 1987, mas já era tarde demais, sendo que 113 mil pessoas já se mostravam com sintomas de contaminação por radiação. Desse total, 128 pessoas estavam em estado grave. No final, as autoridades constataram a morte de somente 4 pessoas. Mas os relatos indicam que a contaminação promoveu quadros de desenvolvimento de câncer posterior ao ano de 1977, o que promoveu mais de 80 mortes. Aqueles 19 gramas de césio 137 promoveram mais de 6 toneladas de material contaminado, que foram soterrados em um aterro preparado especialmente para resíduos de materiais radioativos. Esse aterro se encontra isolado do contato com pessoas, pois como no começo de tudo se deu com a trivialidade de catadores de ferro velho, o mesmo poderia acontecer com pessoas desavisadas que se aproximassem desse aterro e cavassem a terra em busca de algum bem de valor. Em resumo, a falta de conhecimento e a negligência promoveram essa tragédia. A maior tragédia que envolve química foi com certeza a explosão do reator nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, no ano de 1986, e a história se dá também por negligência e erro humano durante um teste de segurança. Mas antes de contar sobre o acidente, é interessante compreender como uma usina nuclear gera energia elétrica. Em teoria, o processo é bastante simples. Há a necessidade de uma fonte de energia que gere muito calor para que dessa forma o vapor de água possa girar uma grande turbina ligada a um dínamo, que por sua vez converte energia mecânica em eletricidade alternada. Na imagem podemos ver as entranhas desse processo. Tudo se inicia com a descida de barras ou bastões de urânio em um reator com água. Essas barras radioativas começam a promover a agitação das moléculas de água através do choque de partículas expelidas pelos núcleos fissionados de urânio. Conforme as moléculas de água começam a se moverem e a vibrarem, se dá um aumento da temperatura velozmente. A temperatura nada mais é do que uma escala de medida da vibração das moléculas. Em pouco tempo, essa escala indica a temperatura de 100 graus Celsius.
o que indica o ponto de ebulição da água, gerando dessa forma o vapor aquecido. Esse vapor se desloca por tubulações que aumentam a pressão e impulsionam grandes dínamos, os quais são turbinas, que vão transformar a energia mecânica em energia elétrica. Após isso, a água aquecida é despejada em piscinas de resfriamento, as quais possuem as gigantescas chaminés que aparecem em filmes e no desenho dos Simpsons. Essas chaminés exalam vapor de água. Em teoria, as usinas nucleares são limpas, pois não produzem gás carbônico e monóxido de carbono, que poluem a atmosfera e promovem efeito estufa. Mas aqui vale abrir um parênteses, pois isso não é totalmente verdade, já que a molécula de água é a que tem mais potencial de ser causadora de efeito estufa. Sendo assim, gerar vapor de água em excesso também não é um bom negócio. Fechamos aqui o nosso parênteses então. Além da crença de que elas são mais limpas, existe também o fato de que elas ocupam menos espaço, em comparação com as grandes hidrelétricas, que necessitam de áreas gigantescas alagadas e grandes barragens para conseguir gerar os dínamos com a força das águas. Agora que compreendemos como funciona uma usina nuclear e qual o motivo de serem usadas, podemos voltar ao acidente de Chernobyl. Em todas as usinas existem muitos testes de segurança e Chernobyl não era diferente, sendo que na madrugada do dia 26 de abril de 1986 foi iniciado um teste para determinar se o sistema de segurança da usina respondia em uma falta de energia. Para isso, os sistemas de segurança foram todos desligados, ficando tudo no sistema manual. Uma sequência de erros humanos promoveu um aquecimento descontrolado das barras de urânio no reator, que em vez de serem removidas da água, foram mantidas. Obviamente, sem os alarmes ativos, a temperatura e pressão do reator começou a subir exponencialmente, pois ninguém tirava as barras de dentro da água. Sem o sistema de ventilação e remoção das barras dos reatores serem acionados, a inevitável explosão aconteceu. Todo o teto do reator desapareceu após a explosão, o que espalhou uma nuvem radioativa sobre o céu da Europa. Nessa época, a Ucrânia fazia parte da União Soviética, que tentou encobrir o acidente, mas era impossível acobertar a tragédia. Em poucos dias, testes no leite na Suécia indicaram que havia muitos isótopos radioativos, o que acendeu o sistema de alerta e em pouco tempo os olhos europeus se voltaram para a Ucrânia, o que revelou um incêndio gigantesco na usina de Chernobyl. A explosão ocorreu no dia 26 de abril de 1986, mas o incêndio promovido pela explosão só pôde ser controlado no dia 5 de maio daquele ano. Mais de 50 pessoas morreram por exposição a material radioativo, sendo a grande maioria bombeiros que lutaram para apagar o incêndio. Após a extinção do fogo no reator, foi construída uma grande cúpula de chumbo e sobre ela toneladas de concreto foram despejados. O chumbo foi usado nessa estrutura pois é tão denso que evita a disseminação da radiação. Os efeitos da radiação foram tão grandes naquela região que fazem com que Chernobyl seja até hoje uma cidade fantasma. Então, pessoal, chegamos ao fim da descrição desses marcantes e tristes acidentes. Obviamente não tenho intuitos mórbidos, mas sim de trazer alguma informação que vocês não conheciam. Vale ressaltar que qualquer material ou composto pode ser perigoso, até mesmo a água. Se não for descontaminada, pode levar à morte. Dessa forma, conhecer o que você está mexendo e tomar todas as medidas de segurança é no mínimo lógico e inteligente. O vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha aprendido algo novo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, comentar e deixar seu like. Isso ajuda muito a trazer relevância para o canal. Então, muito obrigado por sua companhia e até o próximo vídeo.